Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. É reta final, é hoje. O Flamengo entra em campo partida pela Copa Libertadores da América e precisa vencer. É vencer ou vencer. O Flamengo precisa entrar em campo entendendo que essa partida é como se fosse uma final de campeonato, meu amigo. Vamos pro vídeo de hoje. Vamos aqui analisar juntos aqui as informações, uma provável escalação do Flamengo, mas faz o seguinte... Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amapá, Tocantins, Amazonas. Coloca aí seu estado, sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixa os créditos ao canal do João Guilherme Vene Casagrande. Bora para as informações do Flamengo. Paul marcou a final da Libertadores para o dia 29 de novembro em Lima. Mas a final da Libertadores para o Flamengo é no Maracanã. Porque esse jogo ele vai definir a permanência do Flamengo ou não na Conmebol Libertadores. Que jogo importante, minha gente. Que jogo pesado. O jogo mais importante do ano até o momento para o Flamengo. Define a vida do Flamengo na Libertadores. Se o Flamengo empatar amanhã, o Flamengo tá fora. Ele vai precisar de um milagre na última rodada, vai ter que golear a equipe do Deportivo Táchira, mas aí pode rolar um acerto lá entre LDU e Central Córdoba, ou seja, o Flamengo estará lascado se empatar amanhã. Praticamente eliminado. Se perder, estará eliminado. O Flamengo só tem um caminho, e esse caminho está no hino dele. Vencer, vencer, vencer. Não tem outra alternativa. E o Flamengo tem a sorte, isso é um ponto positivo, de fazer os 2 jogos finais no Maracanã. Isso aí é bem interessante e pode ajudar o Flamengo. Tem muita gente fazendo a comparação. Ele pode ter o mesmo efeito do jogo do Emelec na Libertadores de 2019. E é verdade. Aquele jogo do Emelec ali foi a virada de chave. A partir dali que o Flamengo embalou para conquistar a segunda Libertadores da sua história. E eu me lembro também que com o Abel Braga, em 2019, o Flamengo se classificou na última rodada, empatando com o Peñarol em Montevidéu e no saldo de gols. Foi um sofrimento maluco. Aí vem as oitavas, já com o Jorge Jesus, perde para o Emelec, lá em Guayaquil, lembra? E consegue dar o troco no Maracanã, mas igualou o saldo. Foi para os pênaltis. E nos pênaltis se classificou. A partir desse jogo, o Flamengo mudou a história dele em Libertadores da América, virou a chave. E esse jogo com a LDU é isso aí. E o ambiente está assim. Uma mobilização da torcida rubro-negra. Estou percebendo isso. A galera, a nação comprou esse barulho, comprou essa briga e vai realmente transformar o Maracanã amanhã num inferno, numa pressão muito grande. Porque vai precisar jogar junto com o time. Vai ser um jogo que tem tudo para ser bem complicado. Pelo seguinte, meus amigos, o Pablo Vitamina Sánchez, argentino, técnico da LDU, que no ano passado era o técnico do Palestino, que venceu o Flamengo lá na fase de grupos, se lembra dele e tal, ele declarou hoje no Rio de Janeiro o seguinte: sabemos do potencial do Flamengo, da qualidade do time do Flamengo. Quando sai um jogador, entra outro do mesmo nível, do mesmo quilate, é um grande time. Mas eles precisam da vitória e vão jogar com essa pressão no Maracanã. Em determinado momento, isso pode jogar contra eles. Ou seja, ele admite, nas palavras dele, que ele vai meter uma baita de uma retranca no Maracanã amanhã. Até porque o empate para a LDU é um resultado muito bom, né? A LDU empatando chegaria a 9 pontos, decidiria em casa na última rodada com o Central Córdoba, onde tem chance de vencer, jogo na altitude e ficaria em primeiro lugar no grupo. Então, para a LDU amanhã, o empate é uma beleza. Eles vão adorar. Então, se preparem. Jogo típico de Libertadores da América. Retranca do adversário, catimba,
vão amarrar o jogo, eles sabem da pressão psicológica do time do Flamengo, que vai ter que ser muito frio, muito experiente, tem jogadores para isso, que conhecem a Libertadores da América. Eles vão amarrar o jogo, eles vão provocar. O empate para eles é ótimo. Então, o Flamengo, né, que se prepare para uma noite típica de Libertadores da América. É isso aí. Agora, cá entre nós. E vimos no jogo lá em Quito, que o Flamengo encontrou problemas com a altitude, mas teve a oportunidade de ganhar o jogo. O time da LDU, ele tem mostrado ser uma equipe com limitações. O Central Córdoba tem mostrado ser uma equipe melhor do que a LDU, por incrível que pareça. Então, o Flamengo, jogando o que pode, né, focado na missão, com o apoio da nação, e se entrar em alta rotação, como tem feito em alguns jogos na temporada, eu não tenho a menor dúvida de que o Flamengo vencerá esse jogo amanhã. E é aquela história. O ferrolho vai estar montado, o cadeado vai estar fechado, mas a hora que arrombar a porta, abrir o cadeado e arrombar a porta, que vai ser o primeiro gol, aí tudo pode acontecer. Aí o Flamengo pode deslanchar. E a tendência é que isso aconteça. O Flamengo tem que fazer logo um gol no primeiro tempo e aí as coisas vão fluir. Se puder fazer um gol logo no início, melhor ainda, porque desmontará toda a estratégia que será montada pelo Pablo Vitamina Sánchez, que é exatamente a de fechar tudo. Ele deixou bem claro isso hoje. Meteu uma retrancaça. Vai colocar todo mundo lá atrás. O presidente, a mãe dele, todo mundo vai ficar no gol. 2 linhas de 4, todo mundo fechadinho. E o Flamengo tem encontrado dificuldade quando pega times assim na temporada. Mas amanhã vai ter que superar isso. Porque o Flamengo é um time que tem muitos recursos. O Flamengo tem muita qualidade. O Flamengo tem um jogador que está num momento exuberante, que se chama Arrascaeta. Estamos vendo a melhor versão de Arrascaeta, um Arrascaeta artilheiro, o tímido, debochado, artilheiro, tá toda hora carimbando a rede. E ele amanhã pode ser um cara decisivo. A provável escalação do Flamengo, o Felipe Luiz, ele não facilita a vida dos informantes. É muito difícil saber um time do Flamengo provável para amanhã. Mas uma tendência é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo ou Léo Pereira e Alex Santos. A tendência é que o Everton Araújo seja o substituto do Pulgar, que com uma lesão muscular está fora. Tanto o Pulgar quanto o Alan não estarão relacionados nos próximos 10 dias. Então o Pulgar não joga, o Everton Araújo provavelmente deve ser o substituto dele. O De La Cruz está voltando ao time. Não jogou contra o Bahia porque estava suspenso cartão amarelo. Arrascaeta e Gerson. E lá na frente é que poderemos ter a repetição da escalação do último sábado, com o Pedro no banco e Michael e Bruno Henrique começando o jogo. Por quê? Porque a intensidade que o Felipe Luiz quer na pressão, na saída de jogo, na marcação alta, a dupla Michael e Bruno Henrique consegue entregar isso e fez bem esse papel contra o Bahia. Com o Pedro no ataque, a qualidade técnica é absurda, é muito maior. Entretanto, ele não faz essa marcação, por característica do Pedro, ele não faz essa marcação tão forte na saída de bola. E ali já tem um jogador que também não é muito intenso na marcação, embora esteja se esforçando, que é o Arrascaeta. Então a tendência, minha gente, é que Bruno Henrique e Michael fiquem no ataque amanhã contra a LDU. Polêmico isso, né? Porque o Pedro na minha opinião, o melhor centroavante brasileiro. Mas aí é uma questão tática, característica de jogo, né? E o Bruno Henrique oferece isso mais do que o Pedro e o Michael também. E o Juninho também. Aliás, essa é a maior especialidade do Juninho, né? Fazer essa pressão, ele é um cara muito forte na marcação, ele corre muito. Vamos aguardar, não tem nada confirmado. Mas a possibilidade do Pedro começar no banco e ser uma ótima opção para o longo do jogo, isso aí não tenha dúvida que deve acontecer. Uma declaração do Danilo aqui que eu gosto sempre de ouvir o Danilo, é um cara sensacional, uma linha de raciocínio que eu admiro bastante, sobre tudo, não só sobre o futebol. E essa declaração que ele deu à TV Brasil, que ele participou de um programa na TV Brasil, faz a gente pensar sobre muita coisa envolvendo futebol. Abre aspas. O futebol se tornou business. Os clubes são tratados como empresas, o jogo é analisado por números
E ao se tornar business, o futebol ficou incompatível com a sua essência, que é a paixão do torcedor. Você ser apegado ao clube, ser nascido e criado ali, criar raízes. Ficou incompatível para o torcedor e para o jogador. Ficou difícil criar ou manter essa afinidade que você tem desde criança. Então eu me considero um privilegiado de, nesse momento da minha carreira, poder escolher jogar no meu clube de coração. Cara, isso aqui é bacana demais e de verdade dá para perceber, sentir que o Danilo é sim torcedor do Flamengo desde criança, e isso que ele falou aqui é a mais pura verdade. Inclusive, é um caso recente aí, Dudu deixando o Cruzeiro, indo para o Atlético Mineiro. Eu sei que nos anos 90 isso era muito comum. O Romário jogou em 3 grandes clubes do Rio, enfim, vários outros jogadores fizeram isso também, envolvendo outros clubes de outros estados, mas era diferente como é feito atualmente. A forma como o Dudu saiu do Cruzeiro e a forma como chegou o Atlético Mineiro mostra muito isso, se tornou muito business mesmo. Mas falando de Flamengo, Libertadores, o que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores? A conta é simples, mas o Flamengo não pode errar. Não tem margem de erro para o Flamengo. Tem que vencer os 2 jogos. O cenário ideal seria vencer a LDU por 2 ou mais gols no Maracanã. Assim, o Flamengo garante a vaga com uma vitória simples sobre o Táchira na última rodada. Se vencer a LDU por apenas 1 gol de diferença, vai precisar tirar o saldo contra o Deportivo Táchira na partida final. E dá para sonhar com a liderança do grupo. Para isso, o Flamengo precisa vencer a LDU por 2 ou mais gols, vencer o Táchira, torcer para a LDU bater o Córdoba em quinto por pelo menos 3 gols de diferença. É mais difícil. Vou ser bem sincero, meu sentimento é o seguinte: eu quero passar, porque para mim seria um vexame enorme ver o Flamengo ser eliminado na fase de grupos e cair para a Sul-Americana, embora eu trabalhe no SBT, tá? Para o SBT isso seria maravilhoso, o ápice de audiência. Agora, eu sou Flamengo, é óbvio que eu não quero ver meu time sendo eliminado na fase de grupos da Libertadores, acho vexatório isso. E na boa, galera, se isso acontecer, é um dos maiores, se não o maior vexame do Flamengo em Libertadores. Na expectativa realidade, seria um dos maiores. Mas para esse jogo, a torcida do Flamengo vai marcar presença, comprou a ideia, vai fazer sua parte, esgotou a sua carga de ingresso. Agora só tem setor sul, que é a carga visitante, ou seja, para a torcida da LDU, que não vai esgotar. Não teremos o Maracanã cheio, com tudo esgotado por conta da torcida visitante. Mas a torcida do Flamengo vai fazer sua parte, promete fazer uma bonita festa. E o primeiro jogo após a redução no preço de ingressos registrou o segundo maior lucro do Flamengo em 2025. A partida contra o Bahia teve 59.009 pagantes e renda de 3,5 milhões de reais, registrando lucro de 2 milhões ao Flamengo. O único jogo do Flamengo que teve lucro maior foi na vitória por 4-0 sobre o Corinthians, com 62.940 pagantes e lucro de 2,8 milhões de reais. Para o jogo contra a LDU, os ingressos voltaram aos preços antigos, mais caros, mas todos os bilhetes já foram vendidos para a torcida do Flamengo. Então, independentemente do valor, para vocês entenderem, jogadores, vocês têm que dar a vida em campo. Tem gente deixando de comer para comprar esse ingresso. Tem gente deixando de comprar outras coisas que seriam muito mais importantes na vida dessas pessoas para poder comparecer ao jogo. Então, jogadores, vocês se colocaram nessa posição e vocês vão ter que tirar o Flamengo dessa posição. Vocês que fizeram o vexame contra a Central Córdoba, agora chegou o momento de vocês terem personalidade, darem a vida em campo por esses torcedores que vão ao Maracanã. E por mais de 50 milhões espalhados pelo mundo. Agora vamos falar de uma notícia ruim, galera. É o seguinte, o Gonzalo Plata, segundo o GE, só deve voltar a jogar no Super Mundial. Eu já havia dito aqui que ele estava fora do jogo contra a LDU, não tinha informação que ele ficaria tanto tempo assim ausente, por conta desse edema ósseo. Pelo que me relataram no Flamengo, ele está reclamando muitas dores no local e ele mesmo pediu para só retornar quando tudo tivesse zerado. E aí o departamento médico entendeu, beleza, então vamos projetar algo aqui, fazer um planejamento para você ficar 100% para o Super Mundial. Gonzalo Plata falou, beleza. Mas e aí? Ele vai perder quantos jogos? O Flamengo tem mais 6 jogos antes de embarcar para o Super Mundial. O embarque está previsto para o dia 10 de junho. E o Flamengo estreia no dia 16. É isso. E o Flamengo vai ter aí esse jogo de quinta contra a LDU, depois Flamengo e Botafogo, Flamengo e Botafogo da Paraíba, Palmeiras, Flamengo Deportivo Táchira, Flamengo e Fortaleza. Inclusive, analisando esses 6 jogos, 5 são no Rio de Janeiro, no Maracanã.
Flamengo é mandante contra a LDU, é mandante contra o Botafogo, mandante contra o Botafogo da Paraíba, aí viaja contra para São Paulo para pegar o Palmeiras, uma viagem curta, gente, dá, sei lá, 40 minutos de avião, e o Flamengo voa com avião fretado. Aí tem Flamengo Deportivo Táchira no Maracanã, Flamengo Fortaleza no Maracanã, dia 1º de junho. Esse será aí o último jogo previsto antes do embarque do Flamengo para o Super Mundial, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Agora vamos falar de Matheus Gonçalves, galera. O dirigente Paulo Brax, do Atlético Mineiro, confirmou a nossa informação. Falei com ele novamente, porque tinha muita gente ainda me questionando. Ele falou: Vene, um absurdo, uma irresponsabilidade totalmente falsa essa informação. Nós não temos interesse no Matheus Gonçalves, nada contra o garoto, não fizemos nenhum contato, não fizemos nem proposta, muito menos proposta de 56 milhões de reais. E faz total sentido isso, porque o Atlético Mineiro não está vivendo um bom momento financeiro. Eles tiveram que se desfazer de alguns jogadores, inclusive, embora tenham feito alguns investimentos e fizeram, por exemplo, o Dudu agora, o Cuiabá entrou na CNRD da CBF para cobrar do Atlético Mineiro uma dívida em relação ao Davidson, que já foi até vendido para o Fortaleza. Então, faz total sentido o que o dirigente disse. Repito, Paulo Brax, diretor do Atlético Mineiro, falando sobre proposta ou interesse de Matheus Gonçalves. Um absurdo, uma irresponsabilidade totalmente falsa essa informação. Para finalizar nosso vídeo, uma rápida informação: o dono do apito no clássico Flamengo-Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 6h30 da noite, será Bruno Arleu de Araújo. Isso quer dizer que teremos polêmica na arbitragem. Anota aí, eu estou falando hoje, dia 14 de maio, tá? Quarta-feira, teremos polêmica com a arbitragem no jogo Flamengo-Botafogo. E olha aí, nação, essa deve ser uma provável escalação para a partida de hoje contra a LDU. E daqui a pouco vamos deixar o palpite, hein? Vamos lá, goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, nas laterais Wesley e Alexandro. Lembrando que pode ter alguma mudança, né? O Felipe Luiz sempre acaba causando surpresas durante a escalação. De repente aparece o Danilo aí, mas pelos treinos do Flamengo que aconteceram essa semana, mais ou menos é isso aí. Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, Alexandro, aí no meio de campo De La Cruz, Everton Araújo, Arrascaeta, Michael, Gerson e Pedro. Será que essa é a provável escalação do Mengão? Cara, escreva aí nos comentários o que você achou, coloca nos comentários aí a sua opinião e vamos para o palpite de hoje. Meus amigos, essa partida é uma final para o Flamengo. É decisão da temporada 2025. O Flamengo precisa vencer para poder continuar vivo na Libertadores da América. Se empatar, se complica. Se perder, tá eliminado. É uma situação difícil. Como o João Guilherme falou aí no vídeo, o técnico da LDU já avisou que vai montar uma retranca fortíssima para cima do Flamengo, né? O Flamengo tem se complicado sempre quando joga partidas dessa maneira, né? Cara, vamos ficar de olho para ver o que pode acontecer, mas eu acho que o Flamengo vence a partida. Vamos lá de palpite então, hein? Já coloca nos comentários aí o seu palpite. Para mim, vai dar Flamengo 3-0. Mengão tem que abrir o placar no começo do primeiro tempo. Já para ficar tranquilo, fazer aquela pressão, abrir o placar e aí já buscar o segundo gol. Tem que acabar o primeiro tempo 2-0 para o torcedor já estar em festa, já estar cantando e ficar tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Deixe nos comentários aí o seu palpite, participe do nosso canal, se inscreva aqui, ative o sino das notificações e fica ligado aí no nosso canal, porque hoje vamos ter o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Então faz o seguinte, ó, aqui no YouTube tem a opção do sininho, ative o sininho e coloque marcado a opção todas. Dessa maneira você vai receber sempre todas as informações do Flamengo no seu celular, no seu computador, tá bom? E você vai receber também o pós-jogo do Flamengo. E aí fica ligado, né? Porque, meus amigos, tomara que seja um pós-jogo comemorando essa grande vitória do Flamengo para cima da LDU e a classificação mais próxima do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.